Oi pessoal, vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês onde que o descanso entra dentro do seu cronograma, do seu planejamento, da sua rotina de estudo. Vem comigo. Eu estava lendo um livro com um relato de um nadador campeão olímpico de várias medalhas de ouro, que ele foi perguntado quantas horas ele treina por dia. E aí ele disse que ele se prepara, né? Ele se mantém em preparação 24 horas por dia. E aí o repórter, né, o entrevistador perguntou para ele: ué, mas você não dorme? E ele falou: então, no caso, dormir, descansar faz parte do meu processo de preparação, porque descansar também faz parte, né, do momento que o corpo dele, no caso, a cabeça dele tá no momento que necessário de descanso para ele poder estar pronto para o próximo ciclo de treino. E eu achei sensacional e por causa disso eu vim trazer isso para vocês. Vamos falar de sono? A primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: preste atenção, quais são os hábitos que você tem no seu momento de descanso? Então vamos lá. Antes de você saber quais são os seus hábitos, quais são os seus momentos de descanso? Quando você está descansando? Beleza. E quando você está descansando, o que você faz? Só algumas observações. Enquanto você está descansando, ver televisão não é descansar. Entrar em rede social definitivamente não é descansar. Fazer atividade física não é descansar. Por que eu tô trazendo isso? Polêmica. Porque descansar é descansar. Se você estiver colocando ou mantendo o seu cérebro em alguma atividade que exija raciocínio, reflexão ou, enfim, alguma atividade mais produtiva, digamos assim, você não está descansando. Você está fazendo alguma coisa que sim te dá prazer, e eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou perguntando sobre descansar. Ah, Thalita, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Bom, vamos lá. Nos meus momentos de descanso, eu estava muito cansada, eu estava estudando, eu estava trabalhando, sei lá, e aí eu botava uma série para dar uma relaxada. Só que eu comecei para conseguir aproveitar o tempo que eu estava descansando. Olha isso, aproveitar o tempo enquanto eu estava descansando. Eu vi uma série, as minhas séries, em inglês, porque eu pensava, bom, eu tô descansando, mas eu vou fazer o quê? Treinar o meu ouvido, meu cérebro, né, em inglês. Desde quando? Isso é descansar, isso é manter o meu cérebro trabalhando em outro idioma. Isso deu certo? Muita hora nessa calma. Isso deu certo para eu melhorar o meu inglês. Mas isso não deu certo para eu descansar. Uma outra coisa que eu fazia, a época que eu tinha as minhas redes sociais, que a minha meta era ter 1 milhão de amigos. Quero ter 1 milhão de amigos. Bom, enfim, nesse momento da minha vida, que já tá no passado há muito, muito tempo, eu ficava de papo. Na verdade, não era nem de papo, mas eu ficava nas minhas redes sociais. Não era bom. Ah, mas você não estava raciocinando. Não, mas a minha energia estava ali 100%. Eu estava me comparando com outras pessoas, eu estava projetando a vida que eu não tinha e que outras pessoas tinham. Então, assim, depois do meu momento de descanso, eu estava não legal. Não estava maneiro, não estava bom. E o que você... Tá bom, Thalita, você tá falando o que você fazia e não deu certo. O que você passou a fazer e deu certo? Então, antes de eu dizer o que eu passei a fazer e deu certo,
eu preciso que vocês saibam que nada que eu fiz foi assim, do dia pra noite. Eu comecei a fazer, deu certo já. E que mesmo depois que eu comecei a fazer, foi fácil, assim, eu fiz, não. Eu demorei um tempo pra aceitar, a me organizar, a me adaptar. Principalmente a me adaptar. Depois que eu me adaptei, passou a ficar fácil. Mas tem um incômodo ali, assim. Tem uma chaticezinha ali até, né, encaixar. O que eu passei a fazer? Eu passei a... Primeiro, eu comecei a cochilar de tarde. Só que aí começou a me fazer mal, porque eu cochilava de tarde 1 hora. Cochilo de 1 hora. E às vezes eu acordava antes dessa 1 hora, mas eu pensava, mas eu tenho, sei lá, mais 15 minutos. Vou ficar mais 15 minutos. Ruim. Ou seja, eu tinha 15 minutos que eu podia estar produzindo. Mas 15 minutos, o que são 15 minutos? Pra você que precisa de tempo, 15 minutos é uma eternidade, tá? E aí eu fui me regulando quanto tempo eu realmente não é quanto eu quero, quanto eu gostaria de, quanto tempo eu preciso para me restabelecer. Então eu percebi que de 25 a 30 minutos e eu ia fazer uma piadinha, mas não é coincidência, existem estudos científicos internacionais e nacionais que corroboram que você precisa de meia hora no meio ali do seu dia pra você se, né? Sabe quando, não sei se você fazia isso quando você era criança, depende da sua infância, mas eu hoje botei muito pilha no congelador, me julgue, oh meu Deus. Porque eu achava, me disseram que isso dava uma vida a mais pra pilha. Sim, eu botei pilha no congelador, botava chiclete no congelador, porque durava, nossa, muito ruim, né? Gente, fiz muita coisa, mas esse vídeo não é sobre isso não, vamos lá. Volta, Thalita, volta, tá. Esse momento da pilha no congelador é esses 25 minutos, 30 minutos que eu me dava pra poder descansar. Só que aí, eu queria produzir, eu precisava produzir, e aí eu comecei a ter insônia. Eu deitava pra descansar, mas eu ficava assim, caraca, eu tô deitada, como assim eu tô deitada? Eu tenho que produzir. Então assim, eu tava tentando descansar, mas a minha cabeça tava tá bom. E aí o que eu passei a fazer? Funcionou, tá? Por muito tempo, inclusive, essa cochiladinha pra mim, depois do almoço, salvou a minha família, tá? Porque eu precisava mesmo. Só que aí, eu experimentei, por acaso, foi até um momento que eu não tinha muito, assim, o que produzir. Eu não tinha muita pressa, né? Mas eu experimentei parar de dormir à tarde e ver o quanto eu produzia a mais quando eu não dormisse. E aí, com o tempo, eu fui tirando esse pequeno hábito que era cochilar e fazia bem, só pra relembrar, que fazia bem, tá? Mas por que você parou de fazer? Porque eu fazia outras coisas, calma, já volto. E aí, quanto menos eu parava pra dormir de tarde, eu fazia muita coisa nessa meia horinha, mas muita coisa, muita coisa. Eu fazia muitas coisas que demoravam pouco tempo pra serem feitas, sabe? E aí na parte da tarde eu ficava assim, caraca, olha só quantas coisas que eu fiz, legal. Só que eu voltei a ficar cansada. Então, eu regulei o meu horário de produção. A gente tem um ciclo que se chama ciclo ultradiano, que é a partir do momento que a gente acorda, a gente tem o nosso ápice de produção e isso vai caindo, mas durante o nosso dia inteiro, na verdade, a nossa vida inteira, esse ciclo fica ápice, volta. Então, assim, o ápice é quando você tá na sua plena produção, você fica um pouquinho, depois isso vai caindo, tem um momento de, né, nossa, você não tá produzindo nada, e aí tem muito mau humor e muitas outras coisas, mas aí depois você volta, sabe? Depois que a gente se torna adulto, a gente consegue, inclusive, dentro desse ciclo ultradiano, no sono, voltar a dormir. Então a gente tem vários pequenos momentos que a gente acorda, mas a gente já consegue dormir. Por isso que o bebê acorda tantas vezes da noite. Mas não é sobre isso que a gente tá falando, só tô ilustrando vocês para se acalmarem
em relação às crianças pequenas, caso seja o seu caso, que está estudando e com criança pequena. Não é pessoal, é o bendito do ciclo ultradiano, tá? O que você faz antes de descansar? É importante que você faça coisas relaxantes ou que não sejam muito, que não exijam tanto de você antes de você dormir. Por quê? Você precisa de um tempo até a sua energia abaixar e você conseguir entrar no ideal para você poder descansar. Então, voltando, né? O que eu passei a fazer? Eu comecei a cochilar e depois eu parei de cochilar. E como eu passei a regular esse meu sono, eu já sei quais são os meus ápices dentro do dia que eu tô muito cansada e que eu tô extremamente ativa e que eu tô mais ou menos ativa. Mas isso é porque eu já me conheço. Autoconhecimento é extremamente importante. Porque eu me observei e porque foi importante para mim que eu tivesse esse momento de observação, de autoobservação. Então agora, eu já quis fazer muitas coisas no final do meu dia. Não deu certo porque eu tô com muito sono. E eu, quando eu tô com sono, eu não sou eu. Eu sou outra pessoa que vocês não gostariam de conhecer. E aí eu fiquei muito frustrada de ter tanta coisa no final do dia para fazer, que eu coloquei essas coisas no final do dia para fazer, mas não tava dando conta. E aí, casamento, filhos, eu queria dar um jeito de botar as crianças para dormir e ainda aproveitar um pouco para conversar com meu marido sobre o dia. Gente, eu acho lindo, eu acho incrível quem consegue fazer isso. Eu adoraria fazer isso, mas os meus filhos são pequenos. Eles ainda eu faço ainda questão, muita questão, inclusive, de estar com eles nesse momentinho antes deles dormirem. Então, assim, eu invisto muito tempo com os meus filhos, porque eles, nesse momento, são a prioridade da fase da minha vida. Eu adoraria poder ter mais tempo, energia, pique, para fazer outras coisas na parte da noite, mas eu não tenho, pelo menos durante a semana. Então eu já entendi que entre 9 e 10 horas é o meu momento do bercinho. Os meus filhos vão dormir, eu faço uma coisa ou outra e vou dormir. Em contrapartida, 5:30 da manhã eu tô acordando. Porque esse é o meu reloginho, eu estou acordando sem despertador. Não é, clube das 5. Se eu for dormir até as 9, entre 5, no máximo 6 horas eu tô acordando. 5:30 geralmente é o horário que eu acordo. Então, assim, eu não estou precisando mais dessa sonequinha, porque eu já sei qual é o meu horário, qual é a necessidade de horas ativas, ou de horas acordadas, nem sei se esse termo existe, eu preciso para não dormir de tarde. O resto do meu dia é de atividade. É claro que, né, beleza, agora são tal hora, eu tô cansada, eu sento, eu bebo uma água, eu vou fazer uma coisa, né, mais tranquila. Mas agora a gente tá falando de um momento de estudo. O que você precisa ver quais são os momentos que você fica mais cansado, quais são os momentos que você tá mais ativa, o que você tá fazendo enquanto você descansa. E duas coisas extremamente importantes mesmo. O que você está ingerindo, o que você está colocando dentro do seu corpo, tanto de alimentação quanto de bebida. Gente, alimentação e hidratação são cruciais, não para a vida como um todo, são cruciais para a vida, mas nesse momento de estudo, de concurso público, eles são seus aliados ou seus inimigos diretos. Então, dentro do seu descanso, dentro da sua rotina, eu já fiz um vídeo sobre como você organiza a sua rotina, seu cronograma de estudos. Se você não viu, assiste os nossos vídeos anteriores, tem muita coisa sobre isso. E além disso, além do cronograma em si, você precisa incluir pouco a pouco, se não agora, em algum momento, ou no final de semana, uma vez por semana, uma atividade leve, mesmo que seja leve, uma caminhada, pula-corda, enfim, alguma coisa que faça com que o seu corpo esteja ativo. Até porque você vai precisar disso mais pra frente para treinar para corrida e para natação, que faz parte desse concurso.
E além disso, muito importante, que era uma coisa que eu não tinha ideia do quanto estava me prejudicando, quanto me prejudica, inclusive, a alimentação. O que eu comia antes de estudar. Gente, vocês não têm noção da violência que eu fazia contra mim com a quantidade de comida que eu botava no meu prato, que eu ingeria, e com a qualidade de comida que eu tava abastecendo o meu corpo antes de estudar. Não tinha possibilidade de eu render o quanto eu poderia comendo, bebendo e não me exercitando do jeito que eu fazia. É claro que isso foi uma decisão amadurecida, depois de muitas escolhas mal feitas, depois de muita observação, e eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente me falava que, você tem que fazer atividade porque faz bem pra saúde, mas isso era muito abstrato, assim, era muito longe, assim, bem pra saúde, e daí que vem pra saúde? Tem coisas que, tem tanta gente, né, que vive e não tá bem de saúde, né, deixa pra lá. Gente, essas dicas que eu tô dando são extremamente importantes e relevantes para você poder ter um resultado que você quer no seu concurso. Se você caiu aqui e não conhece a gente ainda, nós somos um curso preparatório, curso de transformação militar. Essas e outras dicas a gente dá para vocês de graça aqui no nosso canal, mas a gente fala um a um, pacientemente, individualmente, muitas vezes, com os nossos alunos. Nós temos um grupo de WhatsApp. O meu número de WhatsApp, que a minha família tem, é o mesmo número de WhatsApp que está nos grupos dos nossos alunos. Eles têm acesso direto comigo. Eu respondo, eu demoro, mas eu respondo. Então, se vocês quiserem uma assessoria, uma mentoria, uma monitoria mais próxima de vocês, vou deixar o número do WhatsApp aqui para vocês entrarem em contato com a gente e se inscreverem na nossa próxima turma, tá bom? Vamos junto? Rumo à sua farda branca.